E o seu programa em Foco de volta para você na tela da Rede Premium de televisão. A você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho de sempre. Aqui no Em Foco você tem sempre um bom assunto e está sempre aprendendo coisas novas. Lembrando a você que nos acompanha tanto em São Paulo quanto Rio de Janeiro, também Fortaleza, Ceará, através da NET ou TV Multimídia. Nós estamos também em programação de tempo real pela internet, através do portal redepremiumtv.com.br. Você acompanha nossa programação em tempo real e aquilo que já passou você pode ver novamente através do nosso canal no YouTube, através do canal Rede Premium. Hoje nós estamos conversando com o Renato Lieberman. Ele é psicólogo, psicanalista, hipnólogo, também foi de formação engenheiro civil, é pós-graduado em psicanálise humanista, membro do corpo docente da NPP, membro do Instituto de Psicanálise Humanista de Santa Maria, Rio Grande do Sul e membro da diretoria do Sindicato dos Psicanalistas de São Paulo. Renato, está contente aqui conosco? Bastante, quero agradecer mais uma vez o convite. Tá ótimo. O Renato trouxe algumas fotos do trabalho que ele desenvolve e a gente vai passar agora para falar a respeito desse trabalho que ele vem fazendo dentro da hipnose. Vamos lá. Aí, Renato, conta pra gente desse dia. Isso aí, na verdade, foi uma palestra que eu dei, né? Tinha, em média, 500 pessoas aí. Não falei exatamente da hipnose, eu falei um pouco da hipnose sim, mas falamos por que a gente repete os erros e continua insistindo em repetir e querer resultados diferentes. Então foi uma palestra bem legal, onde a gente envolveu psicanálise, psicologia e a hipnose. E também. Essas palestras que você faz é para o seu público específico ou é aberto a qualquer pessoa? Geralmente são palestras abertas. São palestras que são abertas, divulgadas no Facebook, divulgadas no Instagram, né? E as pessoas vão, comparecem. Essa foi uma palestra gratuita, né? A gente dá bastante palestras assim, para ajudar as pessoas a buscarem o seu autoconhecimento, tentar entender um pouco mais de si próprias. Ótimo, vamos lá. Esse é um dos cursos, também foi uma palestra, na verdade, numa universidade. Certo. Onde era um aluno só de psicologia. E a gente falou da hipnose, e aí tem algumas técnicas de ensaios hipnóticos que a gente faz para saber quem é hipnotizável mais facilmente ou não. Muito bem. Você fez até eu lembrar do Anthony Robbins, agora ele usa bastante isso. Ele usa bastante esse tipo de técnica motivacional. Muito bem. E aí já é um curso mais meu mesmo, não é palestra, é um curso mais fechado. É um curso para pessoas que vão... Pessoas que estão interessadas a se tornar hipnoterapeutas. Legal. Né? E esse é um dos cursos onde mostra algumas técnicas, a gente tem a parte teórica, tem a parte técnica, e as pessoas todas elas conseguem hipnotizar e serem hipnotizadas. Porque tem um mito, né? Nem todo mundo é hipnotizável. 100% das pessoas são hipnotizáveis. Todo mundo é hipnotizável. Uns mais, outros menos. Certo, né? certo. Então a hipnose, todo mundo tem benefícios. E você abre turmas semestrais, anuais, como que funciona? Geralmente no ano a gente dá uns 2 ou 3 cursos. Então tem cursos de 2 ou 3 finais de semana para um básico, para a pessoa entender o que é a hipnose, conhecer algumas técnicas, começar a utilizar, para psicólogos, psicanalistas, terapeutas, que já têm uma base de atendimento clínico. Então eles vão usar as técnicas da hipnose no seu atendimento clínico. E tem cursos mais longos, cursos de 1 ano, cursos de formação mais longa, que a gente entra com a psicanálise também, conceitos, bases, para que a pessoa que não conhece nada, ela vai saber lidar com o ser humano. Ótimo. A gente está falando hoje sobre hipnose e é um tema muito interessante, porque existem, como o Renato falou no começo da nossa conversa, diversos mitos, não é? As pessoas muitas vezes colocam algumas coisas na cabeça e dificilmente vai checar para ver se de fato aquilo que foi absorvido em um momento da sua vida, posteriormente ainda faz sentido. O nosso conjunto de crenças, o nosso conjunto de formação, conforme nossos tempos de vida vão se transformando ao passar do tempo. E a gente precisa seguir estes novos acontecimentos nossos para que a gente não fique bitolado em uma forma de crença específica. O Renato falou a respeito da hipnose clínica, também da hipnose utilizada para outras ferramentas, e agora eu queria que o Renato comentasse um pouquinho com a gente a respeito dos benefícios que traz a hipnose, para a gente não ficar limitado. O que é interessante, a hipnose, ela tem a hipnose clínica, que traz inúmeros benefícios, a gente pode falar daqui a pouquinho, mas ela tem hipnose de entretenimento, show de hipnose, magia, né, de mágica.
Todo show de mágica envolve um pouco de hipnose. É verdade. Né? E todo mágico gosta da hipnose e todo hipnólogo gosta da mágica. Porque elas têm a ver com o desvio de atenção, elas têm a ver com a concentração, tudo isso ajuda. A hipnose na área das vendas, né? Todos os vendedores que são bons vendedores sabem naturalmente fazer hipnose. Nem eles sabem o que estão fazendo. Né? E nas igrejas, nas religiões, elas utilizam a hipnose, às vezes também sem saber, para o benefício da pessoa que está ali. E na clínica, é óbvio, a hipnose ela é usada para todos os transtornos psíquicos que a gente pode ter ali. E até, a gente comentou da expansão da consciência, trabalhar a espiritualidade. A hipnose ela é algo espiritual, porque ela lida com o ser humano. Né? E hipnose é o encontro de dois seres humanos, no mínimo. Uhum. E esse encontro, de alguma maneira, ele está ligado à espiritualidade, está ligado à questão energética. É o tal do rapport, né? É o rapport. Não existe como a gente falar de hipnose sem envolver a parte emocional e espiritual do ser humano. Não dá para tratar de uma maneira seca, física. Não, a hipnose ela é científica, né? Ela pode ser tratada como um protocolo, mas ela vai muito além do protocolo. Ela vai no encontro entre duas almas humanas, entre dois seres humanos. Ou mais, né? Porque tem hipnose de massa também, que é mais fácil até de fazer. Quer dizer, já existe uma primeira aceitação com a sua pessoa, né? Se eu vou, por exemplo, é diferente eu vou em um cardiologista ou de repente eu vou ali em um otorrino e eu vou numa pessoa que trabalha com hipnose. Tem que existir uma relação de confiança, não é? Quer dizer, a partir do momento que eu olho para você, eu tenho que confiar, porque senão eu não vou, principalmente se for a primeira vez, me abrir para que você possa fazer os procedimentos. Não vai nem na hipnose, nem na psicologia, nem na psicanálise. Se eu não gostar da sua cara, não vai ter jeito. E tem um fenômeno envolvido aí, que a gente na psicanálise chama de transferência, que eu transfiro para o meu profissional afetos infantis. Se não der certo ali naquela hora, não vai ter hipnose, não vai ter nada. Afetos infantis. Afetos que a gente tinha pelos nossos pais, a gente transfere para o analista, por exemplo, para o hipnoterapeuta, para o psicólogo, para o médico. Né? E espera dele justamente o acolhimento que a gente tinha na nossa infância ou o que faltou. Que bacana. Né? E na hipnose isso é muito forte. Uhum. Né? Então se a pessoa chega e já rola uma relação de transferência, não precisa fazer muita coisa, ela já está em transe. Que não precisa fazer nem técnica. Quer dizer, é a relação da confiança, né? É confiança total, 100%. Sim. E uma coisa, né, dos mitos da hipnose. Você não vai ficar preso na hipnose, porque hipnose é natural, faz parte do ser humano, não tem como eu ficar preso nisso. Uhum. Eu não vou falar e nem fazer aquilo que eu não quero. Né? O hipnoterapeuta pode perguntar alguma coisa, eu vou responder mesmo em transe, se eu quiser. Uhum. Agora, como eu confio na pessoa, eu me abro cada vez mais e as coisas começam a acontecer. Que bacana. Renato, você pode dar um exemplo prático para a gente, se você conseguir, de alguém que tem o hábito de tomar café constantemente a cada 5 minutos, ou alguém que não para de olhar o relógio, toques, né? Uhum. Famosos toques, coisas assim do dia a dia que a pessoa não para de fazer e que de certa forma está atrapalhando ela ali na sua rotina diária, seja o que for. Como você agiria nisso mais ou menos? De que forma você trataria isso? É simples ou é mais complexo? Varia? Varia de caso para caso. Não é muito simples. É algo um pouco complexo porque envolve todo o dinamismo da consciência. Mas a hipnose ela tem resultados muito eficazes nisso, dependendo do grau do toque da pessoa. Essas coisas simplesinhas que a gente tem, olhar o relógio, ver celular, isso é mais fácil trabalhar. E é legal porque isso faz você colocar a pessoa no transe. Por exemplo, a pessoa que olha no relógio o tempo inteiro, né, se você segurar a mão dela para ela não olhar, ela entra em transe. Porque ela vai quebrar um padrão dela. E a hipnose serve para quebrar esse padrão. Sim. E ela entra num processo hipnoterápico que a gente dá alguma sugestão ou volta para o momento em que isso começou. A gente chama de causa raiz. Eu volto para os momentos em que isso foi instalado na pessoa. E a gente consegue trabalhar. Quer dizer, você ali conversando, primeiro você induz ela, né, a ficar num estado de relaxamento e aí você conversando, você entra naquele momento? Entra naquele momento, mas nem sempre hipnose é relaxamento. Tá. Às vezes a hipnose pode ser um susto. Se eu der um susto na pessoa, todo mundo já levou susto, né? Naquele momento do susto você perde um pouco da noção do espaço, do tempo. Aquele momento é o ponto de entrada da hipnose. Então, se eu te der um susto e falar durma, você entra. Rapaz. E você entra e relaxa. Porque é um mecanismo de defesa do próprio corpo. A hipnose ela vem desde o início da humanidade. Então, ela usa a nossa
questão fisiológica, né? E o nosso mecanismo de luta e fuga. Então eu posso hipnotizar uma pessoa só olhando, só fazendo passes que a gente chama de passes magnéticos, né? Tocando em certos pontos do corpo que ajuda a pessoa a quebrar certos padrões ou entrar num estado alterado de consciência. Por exemplo, se eu tocar na cabeça da pessoa e fazer um carinho, o que remete isso? Remete à mãe fazendo carinho na infância lá, por exemplo. A pessoa já entrou em transe. Não precisa fazer muita coisa. Rapaz, eu fiquei extremamente curioso agora e eu prometo que o Renato ele vai voltar aqui no nosso programa para mostrar para a gente na prática como é feito as práticas da hipnose. Eu estou super curioso e eu prometo a você que está nos acompanhando. Hoje a gente está conversando, tirando algumas dúvidas, falando a respeito para quebrar o gelo, quebrar aquele paradigma engessado, não é? Que você poderia ter muitas vezes a respeito deste tema, mas ele volta depois para falar. Vamos assumir esse compromisso, Renato? Tá marcado, vai ser um prazer. Ótimo. Eu queria perguntar para você o seguinte, muita gente tem falado, né, e a gente até acabou falando aqui nesse nosso bate-papo de hoje, que a depressão é o mal do século. Agora, a gente não sabe exatamente ao que se deve isso e, obviamente, existem diversas interpretações. Mas eu queria saber de você, voltado aí para o lado da psicanálise, voltado para o lado da hipnose clínica, das pessoas que te procuram, o que você sente? É uma ausência de encontro da pessoa? Ou as coisas ficaram muito simples, se perdeu o carinho, a afetividade, as pessoas estão muito presas no futuro, não se prendem ao seu presente, não encontram estímulos. O que você pensa a respeito? Então, a depressão realmente hoje é segundo a Organização Mundial de Saúde, é a segunda doença, a maior doença do século, a segunda maior, né? E vai aumentar, né? Agora elas não ficam presas no futuro, elas ficam presas no passado. A depressão ela tem a ver com o nosso passado mal resolvido. Geralmente perdas, não perdas materiais somente, mas perda de pessoas importantes, situações financeiras, emprego, posição social, o envelhecer. Mas o que assusta hoje é que o maior número de depressivos são adolescentes. E o número de suicídio vem aumentando muito nessa faixa etária dos 12 aos 20 anos de idade, 25 anos de idade. Porque perdeu-se o sentido da vida. Tudo está muito fácil, está muito rápido, né? Tudo está sem valor. Os valores que a gente carrega. Então os adolescentes não veem um sentido de continuar. E infelizmente isso está acontecendo muito. E aparece no consultório muito adolescente depressivo. Adolescente, jovem, adulto, né? 20 a 30 anos de idade, sem sentido. O que eu vou fazer? Não tem sentido eu continuar vivo? E isso leva à depressão, de alguma maneira. Verdade. Falta também o pai e a mãe ter uma relação de aproximação, de penetrar mais no ambiente do adolescente, né? De fazer parte, de dar mais atenção, de estar ali, não só cobrando, porque a cobrança tem que se formar com 22 anos de idade e ser CEO de uma empresa multinacional, né? Já com 25 eu tenho que ser CEO. E na verdade não, né? Na verdade a gente tem que seguir o caminho do jovem e os pais têm um papel fundamental nisso. Então, assim, falta mais carinho, mais acompanhamento, né? Falta atenção, falta entendimento, né? Deixar o jovem seguir o caminho dele, não aquilo que se espera dele. Muito bem. Renato, quem quiser te procurar, eu quero pedir para que você passe o seu contato, de repente alguém que quiser te pedir socorro aí, Tá. Aonde que a gente te encontra? Então, eu atendo em São Paulo, né? Atendo na Vila Mariana. Tem meu Instagram, Lieberman Hipnose, tá aí no vídeo, né? E através do Instagram, o Facebook é meu nome, Renato Lieberman, certo. E pode me encontrar lá, mandar mensagem que a gente entra em contato, responde as dúvidas em relação à hipnose, psicologia, psicanálise e orienta, né? Orienta, muita gente procura orientação, o que eu procuro, o que eu tenho que fazer. A gente geralmente orienta a procurar um profissional, né, para poder sair de algumas situações mais pesadas da vida. Muito bem, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Nunca. A vida é uma caixinha de surpresas. Com certeza. Renato, gratidão, viu? Obrigado, Henrique. Foi um prazer estar com vocês aqui. E espero estar de novo. Vai estar. Tá, o prazer foi nosso. Muito obrigado. Tenho certeza que mais uma vez o nosso telespectador, nosso internauta, sai aí repleto de novos conhecimentos que vai favorecer o seu dia a dia, se não for o dia próprio, o de alguém que esteja próximo, um familiar ou um amigo. Nosso programa em Foco sempre pensando em pautas que venham trazer o melhor para você, ok? Continue agora com a nossa programação e nos vemos amanhã. Um grande abraço desse seu amigo e até lá.